doce do que seus irmãos. Sua mãe o chamou Jabes, porque com dores o deu à luz. Amém? Amém. Sente com a Bíblia aberta. Ontem nós falamos sobre um jovem que tem intimidade com Deus. Um jovem amigo de Deus, um jovem amigo íntimo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre este jovem chamado Jabes, que por sua vez revolucionou a sua história. A mensagem que Deus colocou em meu coração para esta noite de encerramento de festividade trata-se de uma palavra profética. Por isso, eu preciso que você redobre a sua atenção o máximo que você puder e, forçando até na expressão, nem se possível piscar, não piscar, para você não perder nada do que Deus vai falar convosco. Glória a Deus, aleluia. O banquete é muito grande que Deus tem para essa oportunidade, e se você ficar desapercebido, outro vai comer, se alimentar no seu lugar, e você vai sair daqui com fome de ouvir Deus falar com você. Por isso eu preciso que você redobre o máximo a sua atenção. E aproveitando que eu lembrei, irmão, quando a gente pega esse microfone aqui, ou quando a gente está com ele diante dos nossos lados, a gente esquece tudo. Mas eu queria convidar o tecladista para fazer parte comigo dessa ministração, deixar Deus usar ele ali também, nessa noite de hoje, fazendo aquele fundo musical abençoado. Amados, o texto que está diante de nós aqui essa noite está inserido num dos livros menos lidos da Bíblia Sagrada. O mais amante leitor das Sagradas Escrituras que você seja, é difícil encontrar alguém que diga: eu amo ler o livro de 1ª e 2ª Crônicas. Porque haja visto que tem nomes, expressões de nomes tão difíceis que, se a gente muitas das vezes já fala o português mais ou menos, imagina falar os nomes difíceis que aqui estão, de alguém gerando outro alguém, vai sair totalmente diferente. Mas este livro, ele tem a sua importância como os demais livros nas Sagradas Escrituras. O livro de 1ª e 2ª Crônicas, lembrando que na Bíblia hebraica ele constitui-se um único livro, e o mesmo vai estar apresentando fatos e acontecimentos que não estão nos livros de 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, a respeito da história de Israel. Então logo nós entendemos que o livro de Crônicas, tanto o seu primeiro quanto o seu segundo, é um livro histórico, onde vai nos apresentar parte da história do povo de Israel. O que não está inserido e algumas coisas que já estão, vão estar aqui neste livro de 1ª e 2ª Crônicas. O mesmo veio a ser escrito 450 antes de Cristo, quando o povo volta do cativeiro babilônico, volta para Jerusalém, volta para a sua terra natal, e o povo acaba esquecendo um pouco as suas raízes, as suas origens, quem era a sua família, quem eram seus descendentes. E então, por 80% de aprovação, acredita-se que o escriba Esdra é que vai escrever esse livro tão extraordinário, com a principal finalidade de trazer à memória do povo as suas raízes, as suas origens. Quando eu percebo a finalidade deste livro, eu aprendo coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Porque se existe uma das coisas que eu e você não podemos esquecer jamais, é nossas raízes. Porque alguém que esquece das suas raízes compromete os seus frutos. Alguém que esquece de onde ele saiu, ele compromete o seu futuro. Alguém que esquece de onde Deus o tirou,
ele acaba impedindo, bloqueando de Deus realizar o que Deus disse que faria um dia na vida deste indivíduo. Por isso nós aprendemos que não podemos jamais esquecer das nossas raízes. E do capítulo 1 até o capítulo 9 de 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, você não vai encontrar outra coisa a não ser a genealogia. Alguém gerando outro alguém, esse alguém foi gerando outro alguém, esse outro alguém foi gerando outro alguém, e assim sucessivamente. Só que quando nós chegamos no capítulo 4, o escritor ele vai nos apresentar a genealogia da tribo de Judá. E ele começa, como de costume, apresentando os descendentes desta tribo. Começa apresentando desde o seu cabeça e assim vai sucessivamente. Só que quando ele chega no capítulo 9, ele dá uma pausa nessa genealogia. Porque quando ele vai escrever que alguém gerou outro alguém, ele percebe que na genealogia dessa tribo de Judá, existe alguém que é merecido de ser contado a sua história. Porque não é qualquer história. Todos nós sabemos que a Bíblia foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, sim ou não? Quando nós percebemos que ele chega no capítulo 9, ele para de escrever que alguém gerou outro alguém, eu imagino o Espírito Santo sussurrando no seu ouvido dizendo: não diga que alguém gerou outro alguém, mas conta a história de alguém que superou e venceu na vida. Eu vou começar a profetizar. Vou começar a profetizar de olhos abertos na autoridade desta palavra. Glória a Deus. Aonde não tem a mínima possibilidade da tua história aparecer, é lá que Deus vai fazer ela aparecer. Aonde não tem a mínima possibilidade de você chegar, é lá que Deus vai te pegar pela mão direita e vai te colocar lá para o nome dele ser glorificado. Ainda que alguém não acredite na tua história, ainda que alguém não acredite naquilo que você sonhou, naquilo que você planejou, naquilo que você projetou, mas Deus está dizendo: quando eu decidi te colocar lá, não tem inferno, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que vai impedir da tua história aparecer. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém nessa. Eu estou toda arrepiado sem a autoridade dessa palavra, porque entrou alguém aqui talvez desacreditado da sua chamada, desacreditado dos seus sonhos, desacreditado da sua vida, desacreditado da sua história, e Deus está dizendo: eu acredito em você, eu aposto em você, eu patrocino a tua história, vai aparecer, vai. Aleluia. Eu venho pregar nessa noite de hoje para Jabes que tem histórias fracassadas e que acha que é impossível. Deus está dizendo: é só questão de tempo. Quando ele chegar, eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Mas ninguém acredita. Eu acredito, Deus está dizendo. Ninguém acredita. Deus está dizendo: eu acredito. É eu que estou escrevendo a tua história. 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 E se eu que estou escrevendo, eu faço acontecer do meu jeito. Aleluia. Eu tenho uma palavra para alguém nessa noite de hoje. Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer aparecer. Deus vai fazer aparecer. Porque quem escreve a tua história não é mãe de Jabes, é o próprio Deus com o seu dedo poderoso. Seria uma palavra para Deus maravilhoso. Aleluia. A história de Jabes, ela aparece onde não tem a mínima possibilidade de aparecer. Aleluia. Porque se você continuar lendo desde o capítulo 1 até o capítulo 9, você vai ver que não aparece a história de mais ninguém. É só a história de Jabes. E o interessante é que essa história aparece resumida em 2 versículos. Aleluia. Só o 9 e o 10.
é só o capítulo 9 e o 10. É só o versículo 9 e o versículo 10. A história dele se resume. E quando eu começo a olhar para a história de Jabes, a história do mesmo é literalmente um quebra-cabeça. O fim está no começo, o começo está no meio, e assim sucessivamente. Vou provar isso. É um quebra-cabeça essa história. Que se você ler conforme está no texto sagrado, você vai aprender alguma coisa, vai. Mas não vai chegar no ápice da história. E nessa noite eu quero montar esse quebra-cabeça com você. A história começa no versículo 9 dizendo o quê? Que foi o que nós lemos. Está acompanhando na sua Bíblia aí, irmão? Tá? Tá, isso. Eu gosto quando eu sou desafiado por alguém lendo a Bíblia comigo junto. Aí eu me motivo mais ainda a pregar. O versículo 9 começa dizendo: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Alguém começa contando uma história desse jeito, gente? Cá para nós. Alguém começa contando uma história desse jeito? Geralmente, em via de regra, a história se conta. O fulano nasceu, esse fulano era filho de alguém, passou por dificuldade e venceu na vida, sim ou não? Verdade. Só que a história já começa de trás para frente. Começa dizendo que Jabes, ele foi mais ilustre do que seus irmãos. E aqui tem uma verdade. Tem uma mensagem de Deus. Qual, pregador? É que Deus ele não trabalha a favor da lógica. Ele trabalha na contramão da lógica. A lógica é dizer que ele sofreu, nasceu, sofreu, passou grandes dificuldades e venceu. Só que aqui já começa dizendo que ele foi o cara, literalmente falando. E aí nós aprendemos que Deus então ele não trabalha na sua história a favor da lógica, é na contramão da lógica. É aquele que alguém diz assim, não vai dar nada, Deus chega e diz, vai ser tudo. É aquele que alguém diz, esse aí não vale nada, e Deus diz, para mim vale tudo, a ponto de dar o meu único filho para morrer por ele na cruz. Sabe, é aquele que alguém olha e diz assim, não tem história para nada, e Deus diz assim, eu tenho uma linda história para ele. Eu me identifico muito com essa história de Jabes. Porque eu me lembro que quando eu não tinha um ministério, quando eu não tinha um chamado, alguém olhava para mim e pensava, é apenas um deficiente físico, é um portador de uma deficiência que não vai servir para nada, não tem utilidade alguma. Meu Deus. Mas aí Deus do céu disse, Jonas, eu te escolhi como profeta na minha casa. Aleluia. Tu vai pregar a minha palavra, tu vai fazer a minha obra. Se tu para o homem não tem utilidade alguma, para mim tu é útil, tu é vaso de valor. E olha eu aqui hoje pregando para você dizendo, Deus é aquele que acredita na história que ninguém acredita. Deus é aquele que acredita onde ninguém acredita. Aleluia. Ah, meu Deus, gente, está forte demais. Se você conseguisse perceber a dimensão espiritual dessa casa, nessa noite de hoje, está muito forte aqui a presença do Espírito Santo pairando nesse lugar nessa noite. A história começa dizendo que ele foi mais ilustre, mas eu quero começar lá no começo. E o começo está onde? Está no final do versículo 9. Espírito Santo. Com dores a sua mãe o deu à luz. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos. O nascimento desse menino foi com sofrimento. O nascimento deste homem foi com bastante dificuldade. Espírito de E Deus. nós estamos falando em um contexto em que a medicina não era tão avançada quanto hoje, que tem a oportunidade de quem tem dificuldade de parto normal ter uma cesárea. Nessa época não tinha isso. Nessa época não tinha essa possibilidade. As coisas tinham que acontecer de forma natural, no ciclo natural da vida. E neste nascimento não nos diz a história. A Bíblia não nos conta qual foi o sofrimento que essa mãe teve.
Só apenas diz que com muitas dores ela o deu à luz. Aleluia, Jesus. E aqui eu dou um tema humildemente para essa palavra. No sofrimento nasce os grandes vencedores. É no sofrimento que nascem os grandes vencedores. É na dificuldade que nascem os grandes vencedores. Glória a Deus. Eu sei que quando a gente está falando de dificuldade, é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. A geração deste tempo presente é uma geração que acredita que não irá sofrer. Só que nós sabemos que Cristo falou que no mundo nós teríamos aflição, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. E eu estou, aleluia. Sabe o que o Pai está falando ao meu coração nessa noite de hoje? Que entrou pessoas aqui nesse processo de nascimento. Entrou pessoas aqui que só você e Deus sabe a dor que você está sentindo. Só Deus e você sabe o quanto você tem chorado. Só Deus e você sabe o quanto esse processo de nascimento está doendo em você, está machucando você. Jesus. Só Deus e você sabe quantas lágrimas seu travesseiro tem absorvido nas madrugadas. Só Deus e você sabe quantas das vezes você está sozinho e as lágrimas banham o teu rosto, você dizendo: Senhor, eu já não aguento mais, eu já não consigo mais, é tanto sofrimento, é tanta dor, é tanto trabalho, é tanta dificuldade. Aí Deus coloca você nessa noite de domingo, sentado neste banco para dizer: é um processo, suporta ele porque vai valer a pena depois. Aleluia. Processo, suporta ele, vai valer a pena. É eu te lapidando, é eu te dando estrutura, é eu te preparando, é eu te modelando, é eu te forjando, é eu te capacitando para a história linda, sobrenatural que eu tenho preparado para você. Aleluia. Aguenta, por favor. Eu sei que está difícil. Deus está falando para mim que está difícil para você. Está difícil demais. Tá. Só que Deus está dizendo para você: aguenta. Glória a Deus, aleluia. O processo vai valer a pena, o resultado que Ele vai trazer para você. Glória a Jesus. Sabe essas lágrimas que você tem derramado? Elas são como sementes que produzirão frutos de alegrias no amanhã. Sabe, todas essas lágrimas de angústia que você tem chorado hoje, elas serão revertidas em alegrias para você no amanhã. Portanto, a palavra de Deus para mim nessa noite de hoje, por mais difícil que esteja, por favor, não abra mão do processo. Por favor, não abra mão deste momento. Ele é necessário, ele é preciso, ele é necessário, ele é preciso. Não é porque Deus ele não te ama, é que se Deus te entregar tudo que Ele tem preparado para você hoje, sem estrutura, você abandona Ele. E mais do que o que Ele tem preparado para você, é você na presença de Deus. Então, se for para te perder, Deus ele não dá. É por isso que Ele nos submete a alguns processos doloridos, para que eu e você não venhamos abandonar Ele quando a bonança chegar, quando a vitória chegar, quando a conquista chegar. Nós ainda continuamos dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, eu sou totalmente dependente de Ti. Que o Senhor cresça e eu diminua, que eu desapareça e o Senhor apareça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vem comigo. Quando esse menino ele nasce, causando dores à sua mãe, aí vem a continuação da história, que está bem no centro do versículo 9. E sua mãe o colocou o nome Jabes. Isso aqui não pode passar desapercebido, porque na cultura judaica o nome não era apenas rótulo, o nome era conteúdo. O nome
predestinava o indivíduo. A questão do nome na cultura judaica é tão forte que certo rabino vai dizer que qualquer sentença divina pode ser revogada com a alteração do nome de alguém. É Deus, aleluia. Você lembra quando o nome de Jacó foi trocado para Israel? Pois bem, eis aí a importância do nome. Quanto Jacó, suplantador, enganador, depois Israel, alguém que se tornou amigo de Deus. Porque na cultura judaica tinha esse princípio, tem-se esse princípio de um nome definir a história da pessoa. Quando a mãe deste menino coloca o nome dele de Jabes, toda vez que chamasse o seu nome, o que viria na sua mente? Eu fiz a minha mãe sofrer. Eu sou um causador de dores. Está preparado? Está preparado? Existem muitas mães de Jabes no nosso meio que querem predestinar o meu e o seu futuro, achando que podem dizer o que eu e você seremos, achando que podem dizer o que pode determinar o que eu e você seremos. E muitas das vezes essas mães de Jabes sentam no nosso lado, levanta a mão, dá glória a Deus com a gente, chora com a gente muitas das vezes do nosso lado, melhor dizendo, diz: irmão, tu é uma bênção, mas por trás está dizendo: esse aí, tadinho, esse aí, coitadinho. Só que eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Independente do que as mães de Jabes estão dizendo, quem escreve a tua história não são elas, mas quem escreve a tua história é o autor da vida. A caneta que escreve a tua história não está na mão de mãe de Jabes, mas a caneta que escreve a tua história chama-se a cruz de Cristo, que um dia foi banhada pelo sangue do Cordeiro para escrever não a mim e a você uma história de fracasso, mas sim uma história de vitórias e de conquistas. Fica tranquilo se a mãe de Jabes se manifestar na tua vida, dizer: não vai ser ninguém. Deus está dizendo: eu estou escrevendo, fica tranquilo. Eu estou escrevendo a tua história. Perceba, eu imagino que quando essa mãe de Jabes colocou o nome dele assim, reunia-se a família. Quem é que falta na mesa? Jabes, vem cá. Só que aí nós chegamos no versículo 10. Porque tem muita coisa para falar no 9, mas eu vou já para o 10, porque eu não quero cansar você, amanhã é segunda-feira. Aí nós chegamos no versículo 10. Olha na sua Bíblia como está o versículo 10. O versículo 10 começa dizendo: e Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes invocou o Deus de Israel. Quando ele recebe o nome, ele está no período da inocência. Quando ele atinge o período da consciência, ele vai dizer: o quê? Eu, Jabes, derrotado, fracassado? Não. Eu aprendi que na história, todo aquele que se voltou para Deus, ele não saiu do mesmo jeito que ele entrou na presença de Deus. Eu aprendi com os meus pais, isso é o Jabes falando, isso é um raciocínio de um jovem pregador, mas eu imagino o Jabes consigo mesmo, eu continuar com essa história. Se Deus mudou a história de José, se Deus mudou a história de Abraão, se Deus mudou a história de Noé, se Deus mudou a história de Moisés, se Deus
Deus mudou a história de tantos homens na história, por que Ele não vai mudar a minha? Sabe de uma coisa? Eu não aceito mais essa história de fracasso para mim. Eu vou correr para os braços de Deus, eu vou correr para os pés do Senhor, eu vou correr para o altar, eu vou me lançar, eu vou invocar, eu vou invocar. Aleluia. Está pegando isso aqui essa noite? Até quando você vai aceitar essa história para você? Até quando você vai aceitar isto para você? Até quando você vai deixar isto acontecer? Deus está dizendo, é noite de tomar uma atitude nesse lugar. É noite de decisão, é noite de dar um basta. É noite de dizer, eu sou filho de Deus, sou fiel a Deus, eu estou na presença de Deus. Tem história de fracasso para mim? Não, eu sirvo o Deus que venceu, o Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Eu não aceito mais isso para mim. Eu vou buscar, eu vou invocar, eu vou me lançar. Eu não aceito, eu vou correr atrás, eu vou me movimentar, porque enquanto eu me movimento na terra, eu coloco os céus em movimento a meu favor. Aí Deus está perguntando, vai ficar conformado nessa situação ou vai começar a se movimentar nessa noite de hoje? Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite, porque Deus está tendo particular com alguém aqui nesse lugar nessa noite de hoje. Ele está dizendo, por favor, reaja, meu filho, reaja, minha filha. Eu não te chamei para você viver de cabeça baixa, eu não te chamei para ser um derrotado, eu não te chamei para ser um frustrado. Eu tenho algo sobrenatural preparado para você, mas depende de você. Depende de você querer. Depende de você reagir, tomar uma atitude. Jabes, ele faz o quê? Ele invoca o Deus de Israel. Você não esquece, por favor, Jabes, ele tinha uma história derrotada, sim ou não? Sim ou não? Sim. Gente, você está indo no culto, né? Ah, glória a Deus. Jabes tinha uma história derrotada, sim ou não? Sim. Sim. Até que ele invoca o Deus de Israel. Aleluia. A palavra invocar, ela tem dois conceitos, dois significados. O conceito de invocar nas páginas neotestamentárias, no Novo Testamento, é eu chamar alguém audivelmente pelo seu nome, fazendo esse alguém parar para que eu me aproxime dele. Para quem é pregador já sabe muito bem que dá uma aplicação maravilhosa isso aqui. Só que o texto que está diante de nós não está nas páginas neotestamentárias, no Novo Testamento. Está onde? Está nas páginas veterotestamentárias, no Antigo Testamento. E qual é o conceito de invocar no Antigo Testamento? No Novo Testamento é uma ação centrífuga. Eu vou até alguém. Invocar no Antigo Testamento é uma ação centrípica. É uma ação inversa. Ao invés de eu ir, eu trago para o centro alguém. Não, eu vou dar uma segunda chance para ver se você melhora isso aí. No Novo Testamento é eu ir até alguém. No Antigo Testamento é eu trazer alguém para o centro. Eu sei que alguém está com cara de paisagem e não entendeu nada, então eu vou explicar melhor isso aqui. Sabe o que Jabes está dizendo? Eu vou trazer Deus para o centro da minha vida, porque se Deus for o centro da minha vida, eu sei que essa minha história de fracasso, ela será transformada em uma história de sucesso. Glória a Deus. Que tal você invocar nessa noite? Que tal você invocar nessa noite de hoje? Que tal você trazer Deus para o centro da tua história? Que tal você trazer Deus para fazer parte dessa tua história? Aleluia! Que tal você trazer Deus para fazer parte
dessa tua história. Que tal você trazer Deus para mim, pertinho de você, dizendo: Senhor, não saia daqui, por favor, não saia daqui, por favor, continua na minha história, porque o diferencial da minha vida não é o meu profissionalismo, não é a minha sabedoria, não é a minha capacidade, mas o diferencial da minha vida é o Senhor fazer parte da minha história. Glória a Deus. É o Senhor fazer parte da minha história. Ele traz Deus para dentro da sua história. Está entendendo isso? Ele traz Deus para o centro da sua história. Ele invoca quem? O Deus de Israel aqui é Elohim no hebraico. E Elohim é o Deus que julga, é o juiz, é o Deus que julga. Ele está trazendo quem para o centro da sua história? O Deus que julga. Ele está dizendo: Senhor, eu vou montar um tribunal na minha vida, e a minha história de fracasso eu estou confiando ao Deus que julga todas as coisas. Você não entendeu essa? Eu poderia já encerrar agora, já seria o suficiente para nós encerrar e embora abençoado, porque Jabes ele está dizendo: Senhor, eu monto um tribunal na minha vida, e quem assume o assento de juiz não é o homem, é o próprio Deus, aquele que tem poder nos céus e na terra. Aleluia! Sabe o que está faltando para você? É você confiar a Deus essa tua história. É você confiar a Deus essa tua história. Aleluia. Eu preguei numa sexta-feira na abertura de um congresso em Sombrio do Círculo de Oração, e quem me convidou para estar lá ministrando foi uma filha na fé que há 2 anos atrás eu ganhei ela para Jesus, uma igreja que eu fui ministrar. E na sexta-feira ela disse: eu vou contar o meu testemunho aqui. Ela disse que quando eu fiz o convite para aceitar Jesus no final do culto, a vida dela estava uma bagunça, a história dela estava uma bagunça, literalmente uma bagunça. O esposo na droga, eles perderam todos os seus bens para as instituições financeiras, perderam tudo, estava numa história de fracasso. Aí ela pensou, quando eu fiz o convite para aceitar Jesus, ela pensou consigo mesmo: pior do que está não fica, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Aí vai lá perguntar para ela como ela está hoje, com a família dela abençoada na casa do Senhor, com a casa própria, com o seu carro, com a sua família restituída, e líder do círculo de oração, porque quando eu confio na história a Deus, não importa como ela está, se ela está boa ou ruim, o Deus que eu confio na minha história é o Deus que julga todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Deus está pedindo para alguém nessa noite: dá para mim essa tua história para você ver o que eu vou fazer. Dá para mim essa tua história para você ver o que eu vou fazer. Aleluia. Dá para mim essa história aí que você vai ver o que eu vou realizar. Dá para mim, dá. Confia ela em mim, dá ela nas minhas mãos.